A paz do Senhor, querido professor, seja bem-vindo a mais um podcast EBD em Síntese, Momento Pedagógico. A paz do Senhor, querida irmã Kedma, seja bem-vinda. Paz do Senhor, irmã Rosimar, paz do Senhor, professores. Mais uma vez estamos juntos e eu sou muito grata a Deus por isso. Amém, querida, seja bem-vinda. Hoje estamos aqui com a lição de número 8, que tem como título O Reinado de Deus já teve início. Então, querido, para esta aula nós teremos os seguintes objetivos: esclarecer a complexa natureza do reino de Deus, identificar o reino de Deus na atualidade e reafirmar a verdade de que o reino de Deus se completará no futuro. Isso mesmo, querido. Então, para essa aula é importante, professor, relembrar o significado do reino, né? Nós vemos aqui que a palavra reino, ela significa domínio ou governo, e em seguida, querido professor, vocês podem também perguntar ao aluno, explicar ao aluno também, o reino de Deus pode ser definido como domínio eterno, né? Então, você pode fazer essa pergunta ao seu aluno, se o reino de Deus ele pode ser definido como domínio eterno? Sim. Então, do Criador em todas as épocas, e sobre a totalidade da criação, intervindo e predominando na história humana através de seus atributos supremos. Então, querido professor, com esta aula, eu queria dar uma dica para você trabalhar, que seria a linha do tempo, né? Então, essa linha do tempo seria reinado de Deus e seu início. Então, você vai trabalhar aí com os alunos, pode ser, já seguir lá o tópico 1, que vai trabalhar toda essa parte deste tópico, reinado de Deus e seu início. E aí, com certeza, professor, o seu aluno vai estar motivado, né, a fazer essa linha do tempo sobre o reinado de Deus e seu início. O começo, o meio e fim. Seria bem interessante ser colocado isso aí para os seus alunos, professor. Outra dica pedagógica que não pode faltar é que você pode levar, como você vai trabalhar sobre a questão do tempo, né, que você vai trabalhar o reinado de Deus e seu início, você pode estar levando para a sala de aula nesse dia um relógio, né, um relógio grande, uma ampulheta, ou até mesmo um cronômetro, né, que você pode explicar a função de cada um desses instrumentos, né, e retratar sobre o reino de Deus no início e na atualidade. Você pode estar utilizando-se desses instrumentos e explicar, queridos, a natureza do reino de Deus, né, temporal, eterno, presente e futuro, utilizando-se desses instrumentos. E com certeza sua aula vai ser bem motivadora e seus alunos vão sair de lá com novos aprendizados. E a senhora, irmã Kedma, o que trouxe de dica pedagógica para nós? Então, irmã Rosimar, o meu foco é principalmente no terceiro tópico da lição, certo? Ele tem como tema o reino de Deus se completará no futuro. E mais especificamente, né, dentro desse terceiro tópico, o subtópico 3.2, que trata da igreja. Entenda, mais uma vez, nós estamos lidando com novos crentes, com pessoas que não conhecem bem, e muitas vezes é o primeiro contato delas com uma igreja cristã evangélica. Então, nós temos essa função de introduzir, né, de apresentar a igreja do Senhor a essas pessoas. A gente precisa lembrar, né, para falar desse subtópico, lembrar que a igreja é formada por pessoas. Pessoas são falhas, pessoas cometem pecados. Não há perfeição né, nas pessoas que compõem a igreja. Nós estamos buscando viver em harmonia com a palavra, pecar o mínimo possível, mas nós já nascemos nessa condição de pecadores. Então, somos pessoas falhas, mas nós fomos alcançados pela graça salvadora que há em Cristo. Isso precisa ficar muito claro para os nossos alunos. Não nos coloca num posto de superioridade em relação aos outros seres humanos, mas nos coloca naquela posição de filhos amados que foram alcançados pelo Pai. Então, é bom lembrar, né, que o reino de Deus, conforme está descrito na lição, ele tem duas naturezas, né, a natureza material e espiritual. Como a natureza material, por exemplo, a gente tem o templo, a gente tem as pessoas, tem um lugar fixo, um lugar de culto fixo, um endereço
onde nós nos reunimos, mas a igreja espiritual é o indivíduo, sou eu, é você professor, é o seu aluno. E dessa forma, a gente precisa enfatizar para eles que nós somos seres interativos, a gente precisa estar em contato. E aí você já pode inserir o conceito de que é importante congregar, né? É importante você estar em uma igreja, ter um pastor que seja responsável por você. E tudo isso são coisas que o discipulando aprende nos seus primeiros passos. É importante que ele aprenda nos seus primeiros passos. É bom lembrar também ao seu aluno que ele agora é parte do corpo de Cristo. Isso é um privilégio. Tudo isso está inserido dentro do subtópico 3.2, tá certo? O terceiro tópico e o subtópico 2. Isso é um privilégio, ser parte do reino de Deus, é ser um representante de Deus onde ele for. Na família, no trabalho, na igreja, na rua, no mercado, nos negócios. Agora ele tem uma vida diferente. Ele precisa ser, como representante de Deus, ele precisa andar conforme a vontade de Deus. E que isso é um privilégio. A Bíblia diz, e esse texto está entre os textos da lição, em João 1,12, né, que nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus, porque cremos no seu nome, aqueles que creem no nome do Senhor. E esta é a vontade de Deus. Então, você frisa bastante isso, frise, professor, para o seu aluno, para que ele compreenda a grandeza do presente que ele recebeu de Deus, a salvação em Cristo Jesus. Agora, como a igreja do Senhor, ele é sal do mundo, é sal, é luz, né? Tem todo um grupo de características que ele precisa desenvolver ao longo de sua vida cristã para que ele sinalize ao mundo, para que ele mostre ao mundo o caminho da salvação, para que ele seja um embaixador do reino de Deus. Espero ter contribuído com vocês e que Deus abençoe a sua aula. Amém. Graças a Deus, irmã Kedma, por sua contribuição, né, com essas dicas pedagógicas que vem somar ainda mais as suas aulas, professor. E é isso que nós esperamos, né, que essas dicas pedagógicas venham contribuir, né, ainda mais com uma aula, com estratégias, para que assim o nosso foco maior é o aprendizado dos nossos alunos. E é isso mesmo, professor. Essas são as dicas para a lição de hoje, né? Somos gratos a Deus, pelo privilégio, de servir, e também ao DENEC, pela confiança, e queremos aqui agradecer desde já a nossa querida irmã Kedma por sua contribuição, e fique a irmã Kedma com sua contribuição, com suas considerações finais, minha amada. Amém. Irmã Rosimar, mais uma vez, muito obrigada, né, pelo convite. Agradeço também ao DENEC, aos irmãos da direção do DENEC pela oportunidade. E a você, professor, mais uma vez eu lembro, você é um privilegiado de poder contribuir com a formação cristã dos novos crentes. Então, sinta-se abençoado por Deus e a minha oração é essa, que o Senhor esteja com você e lhe dê aulas muito abençoadas e cheias do Espírito Santo. Deus abençoe a todos e até a próxima. Amém, e até o próximo podcast. Que Deus abençoe.